Queridos, graça e paz, bom dia. Pegue toda a expectativa que o Alan criou e... Pô, isso dá mó nervoso a gente. O maior podcast, um ótimo comunicador. Pô, cara, não põe essa pressão, irmão. E se eu não for isso? E nem sou. Aí, pessoal, pô, falaram que o cara era e tal, mas bem mais ou menos, né? Então baixe sua expectativa. Aí você vai gostar de mim. Se for como igual aquele filme da Marvel, meu, Vingadores vai ser demais e tal, aí não é tudo aquilo, e aí a gente fica, o filme é mais ou menos. É que você foi com muita expectativa às vezes é ruim, tá? Igual casamento também, enfim, isso é outra palestra. Gente, muito bom estar aqui, prazerzão mesmo, estar aqui no... Até eu tenho que tirar uma foto, bate uma foto bem legal, moça, que eu preciso mandar para minha mulher. Porque eu falei assim, amor, eu estou indo lá para a União da Mocidade. Ela, como assim, União da Mocidade? Carnaval, União da Mocidade, aí eu preciso, mas tem que pegar o pessoal, tá? Põe assim eu aqui com o pessoal. Pessoal, faz cara de crente de retiro assim, beleza? Vai lá. Tá demorando, beleza, obrigado. Fica embaraçoso, né? Já viu gente tirando selfie? É muito embaraçoso, o pessoal tudo, é bem ridículo. Quem está tirando selfie não percebe que é ridículo. Mas eu bato selfie também, tá, pessoal? Gente, então é muito bom poder estar aqui no Comic, poder compartilhar a palavra desse tema tão importante e eu diria tão central para o cristianismo, tá? Então eu quero compartilhar algumas coisas com vocês nessa manhã e espero que o coração de vocês esteja realmente aberto para a palavra de Deus. O pessoal do fundão está me ouvindo bem? Está tudo certo? Pessoal da mesa, posso manter o microfone aqui? Está tudo certinho, tranquilo? Daqui não sai, mais perto da boca? Assim tá bom? Pessoal da mesa, a gente tem que ser amigo do pessoal da mesa, senão dá ruim, tá? Muito bom. Pessoal, quero começar contando uma história para vocês, venérica, como diz o outro, uma história venérica. Eu era um jovem de 17 anos, eu tenho 36 atualmente, sou casado com a Alexandra, pai da Milena, e o Kalel está vindo agora. O Kalel vai chegar em maio, e a gente está muito feliz, preocupado, ansioso, enfim, guardando dinheiro. Já viram o preço da Pampers? Então, a gente está bem feliz, ansioso, enfim, é o segundo, mas é como se fosse o primeiro. E imagine agora você um jovem de 17 anos, pentecostal, da Assembleia de Deus, olha aí, e eu estava num dia na minha casa, e de repente, eu moro em Joinville, a segunda cidade que mais chove no mundo. Segundo, eu vi na internet, se está na internet é verdade. E de repente começou a ficar tudo escuro. Ficou negro o céu, ficou tudo negro e tal. E comecei a ficar um pouco preocupado. Por quê? Porque eu olhava para o céu e eu vi uns clarões no meio das nuvens. E se você é um jovem pentecostal, você ouve falar a todo momento sobre o arrebatamento. Muitos crentes vão sumir sem deixar explicação. Carros, Cassiane aqui na veia, irmão. Aí o que acontece? Eu fui para fora da minha casa, comecei a olhar aquele céu, tudo preto, com os clarões no meio da nuvem. Aí eu fiquei contando, 1, 2, 3. Porque eu aprendi num filme que quando você vê o relâmpago, você tem que contar. O tanto de tempo que você contar, os segundos representam os minutos que vai vir a chuva. Eu aprendi isso no filme, Quem Salvará Nossos Filhos, de um retiro batista, que o pessoal sofre um acidente com ônibus e tal. É um filme bem ruim, mas é baseado em fatos reais e aconteceu com um crente. Aí eu aprendi aquilo naquele filme. Aí eu fiquei contando e eu já estava no 100 e pouco, mas cadê o barulho? E cara, sem brincadeira, altos clarões no meio das nuvens. Eu comecei a ficar preocupado. Meu Deus, está acontecendo o arrebatamento, porque quando a gente é pentecostal, eu não sei se vocês passam por isso, mas os pregadores, eles começam a falar do apocalipse, da volta de Jesus. Meu irmão, é roteirista de cinema. Spielberg tem que frequentar a Assembleia de Deus se quiser fazer um filme sobre o apocalipse, porque os caras vão dando tanto detalhe dos anjos vindo, trombeta, e vai rasgar o céu, como um relâmpago que sai do Oriente, vai para o Ocidente, e o cara, tu fica imaginando aquele terror, e as trombetas tocando, sabe? Cara, então assim, eu comecei a ficar mal preocupado, velho, porque está acontecendo o arrebatamento. Quando é que eu vou sumir? Eu vou sumir. E aí eu comecei a ficar muito, muito nervoso, porque naquela semana, jovem de 17 anos, enfim, aquela semana não foi uma boa semana para mim. E aí o que acontece? Eu liguei para o meu amigo que morava na minha rua. Só que assim, o meu amigo não era um cara mais crente que eu conhecia, então eu não ficaria surpreso se ele atendesse o telefone. Alô? Renan?
não podia ter falado o nome, tá na internet isso aí, corta, não posso entregar o cara assim, tá? Juliano, Renan, tudo bem aí, cara? Ele, tudo, velho. Os pais dele eram bem crentes. Teus pais estão em casa? Não. E na época não tinha celular assim, que você mandava um zap, entendeu? Localização em tempo real, não tinha isso, era SMS e vê lá, e era caro ainda. E tá tudo bem por aí, cara? Tu não tá sentindo nada estranho assim, um vazio, um sentimento de abandono? Ele, não, cara, o que tu quer? Não, nada, cara, nada. Aí liguei pro meu outro amigo que morava no outro bairro, era mais ou menos crente. Mauro, Francisco, tudo bem aí? Ele, tudo bem, cara. Teus pais estão em casa? Não, sério? Aí ele, cara. Daí, como o Mauro era o meu melhor amigo, eu falei, cara, eu acho que está acontecendo arrebatamento. Ele, como assim, velho? Cara, eu acho que está acontecendo arrebatamento e a gente ficou, mano. Tu não tá, olha pro céu, velho, tá tudo preto com um monte de clarão. E ele olhou assim, não, olha isso, gente, sério. Ele olhou pro sofá da casa dele, tinha uma roupa do pai dele em cima do sofá. Irmão, porque a gente aprende que a nossa roupa vai ficar, a gente vai pelado pro céu, né? Aí, velho, ele, cara, tem uma roupa do meu pai aqui em cima, velho. Eu falei, mano, a gente ficou, cara. Quem mandou a gente ficar olhando para as meninas? Quem mandou a gente ficar fazendo essas coisas? Quem mandou a gente, aquelas outras coisas? Meu Deus, cara, a gente tá, meu Deus, agora vai vir um anticristo, eu não quero a marca da besta, meu Deus. Sério, começou a dar um desespero, mano, em mim e no meu amigo. Aí eu vou ligar para a irmã Zenate, pelo nome você já vê que é crente, Zenate. Tem alguma Zenate aí? Eu não conheço uma Zenate que não seja crente. Aí eu vou ligar, a irmã Zenate não atendia o telefone. Irmão, tudo isso que eu estou contando era 10 minutos, piores 10 minutos da minha vida. Porque pode parecer que é um filme de 3 horas e meia, Senhor dos Anéis. Não, é 10 minutos tudo isso. E eu ligava para a irmã Zenate, e o meu coração, Falei, meu Deus. Aí eu fui lá para cima do muro da minha casa, comecei a olhar, e daí começou a dar uma limpada, porque Joinville é assim, vem e vai, né? Aí eu comecei a acalmar o meu coração, porque não era o arrebatamento, eu imaginei. Aí eu falei, acho que não foi dessa, graças a Deus. Não era o arrebatamento. Queridos, essa história, eu sei que ela é um pouco cômica, porque não foi com vocês, mas de fato eu vivi assim uns 15 minutos de horror na minha vida. 15 minutos de horror, porque eu achei que estava acontecendo o arrebatamento. Para você que não está familiarizado com o conceito de arrebatamento, a igreja cristã tradicionalmente acredita que Jesus vai voltar uma segunda vez para buscar o seu povo na terra. Então a igreja cristã, independente da denominação, acredita que Jesus Cristo voltará uma segunda vez para buscar a sua igreja, buscar aqueles que confiam no seu nome. E aí está o ponto que eu quero trazer para vocês. Jesus vem buscar uma igreja, Jesus vem buscar seres humanos que confiam no seu nome. Isto é a chave do evangelho, esta é a mensagem da cruz. Porque eu, um jovem, fiquei tão desesperado com a possibilidade da parousia, do arrebatamento, da segunda vinda de Jesus, porque um jovem como eu ficaria tão desesperado acerca da volta de Jesus, sendo que é para ser um dos momentos mais gloriosos da vida da igreja, quando ela será tomada para Deus, de volta para si. Por que eu fiquei tão desesperado? Vocês vão entender ao longo da mensagem dessa manhã. Por isso eu quero que você abra sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 5. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21. Novo Testamento, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21. Eu leio na Nova Versão Transformadora, na NVT, que captou melhor o sentido do que a minha NVI aqui.
5:21. Posso ler, queridos? Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele, por meio do sacrifício dele, da entrega dele, fôssemos declarados justos diante de Deus. Quando nós falamos sobre o porquê Jesus teve que morrer na cruz, do que exatamente Jesus está te livrando? Quando nós vamos conversar com os cristãos, não estou falando ímpio, meu papo aqui é com gente crente. Quando nós vamos conversar com os cristãos sobre os motivos pelos quais Jesus teve que morrer na cruz, cutuca o seu irmão do lado e fala: acorda, vaso. Ou vaza, né? Quando nós vamos conversar sobre isso, por quê? Por que Jesus teve que morrer na cruz? Jesus está me livrando do inferno. Jesus está me livrando do colo do capeta. Jesus está me levando para o céu. Eu creio em Jesus porque eu não quero ir para o inferno. Percebam que quando nós falamos da entrega do Filho, quando nós falamos do sacrifício de Jesus, nós pensamos nessas coisas, nas consequências do nosso pecado. A gente pensa em inferno, a gente pensa no diabo. Interessante que a gente não pensa naquilo que é o real motivo pelo qual Jesus morreu. Jesus não morreu para te livrar do inferno. Jesus não morreu pendurado numa cruz para te livrar do colo do capeta e passar a eternidade ouvindo música que você odeia. Eu sempre lá no sul eu cito Calypso, mas eu não sei se vocês gostam de Calypso aqui. Lá no sul a gente não curte muito, mas uma vez eu fiz essa piada no norte, o pessoal não riu, porque eles gostavam do, né? Então, agora eu estou tentando me localizar, né, para não dar bola fora, tá? Ou seja, Jesus não morreu pendurado na cruz para te livrar do inferno ou do capeta. Jesus morreu na cruz para te livrar da ira de Deus. É isso que nós não entendemos. A gente fica com medo do diabo. A gente, quando peca, pensa no diabo. Meu Deus, pequei, vou para o inferno. Meu amigo, minha amiga, Jesus morreu pendurado numa cruz para te tornar justo diante de Deus. O problema da humanidade é com Deus, não é com o diabo. Nós não pecamos contra o diabo, nós pecamos contra Deus. Em Adão e Eva, vou explicar Adão e Eva com uma analogia para vocês. Trabalho em grupo. Todo mundo que estuda aqui faz trabalho em grupo na escola, tem até TCC que é feito em grupo. Como que Adão e Eva fizeram? Adão e Eva estavam na escola e chegaram assim: não, pode deixar que a gente faz o trabalho. A gente faz o trabalho, vocês só ficam olhando. A gente faz o trabalho. Eles vão lá, fazem o trabalho e dá tudo errado e tiram nota 0. Deixa eu ficar parado para a foto ficar legal. Obrigado. Tá? Eles vão lá, fazem o trabalho e dá tudo errado. Moral da história: eles estavam representando a classe inteira. A classe inteira foi reprovada porque Adão e Eva fizeram mal o trabalho. Pegaram do Wikipedia, não tiraram nem o hiperlink, né? Ficou aquele negócio azul no trabalho. Tem aluno que é burro, né? Nem sabe tirar o hiperlink, né? Aí tem gente que está se perguntando: o que é hiperlink? Continua assim, tá? Aí o professor te pega e você deixa de ser assim, tá? O que acontece? O cara vai lá e tudo, mas como assim? Eu sou reprovado, eu nem fiz. Não, eu ajudei? Não, quem fez foi tudo eles. Eles que fizeram o trabalho sozinho, eles têm que ser reprovados sozinho. Eu não, eu nem tive a chance de fazer o trabalho. Isso que foi que Adão e Eva fizeram. O pecado deles tornou todo mundo digno do inferno. Só tem um lugar que eu e você merecemos, é o inferno. É o inferno, por conta do trabalho mal feito de Adão e Eva. Agora, o que Jesus fez? Ele nos tornou justos diante de Deus. O que aconteceu? Jesus pegou o trabalho mal feito de Adão e Eva, foi lá e fez sozinho.
foi lá e fez sozinho, e por conta da nota 10 que ele tirou, todos nós fomos aprovados. Diante disso, queridos, tem duas posturas: ou a gente continua vagabundo, que legal, né? Passei, o cara fez lá tudo, mas que alívio, sinto a brisa do céu, abra as comportas do céu. Tem essa postura, que é a postura de muito crente. Jesus tirou 10 por mim, eu fui feito justo diante de Deus por conta de Jesus, então está tudo certo. Mas existe uma outra postura, que é a postura do amor de Deus me constrange. É aquela postura: poxa, o cara fez tudo sozinho por mim no trabalho, poxa, eu não fiz nada. Eu no mínimo vou ser grato por ele, eu no mínimo vou obedecê-lo, vou querer andar com esse cara, porque eu quero aprender a ser como ele, para que quem sabe eu possa fazer o trabalho por outros. Essa é a grande questão. E se a gente não compreender isso, queridos, a gente não vai entender o que é cristianismo. John Stott, no livro Como Ser Cristão, ele elenca coisas que o cristianismo não é, e é onde nós nos perdemos constantemente. O que o cristianismo não é? Pois bem, o cristianismo não é um credo. Tem muita gente que acha que ser cristão é saber recitar credos, é estar numa igreja batizado, tudo certinho, frequentar alguns cultos e ir na igreja, ou seja, ele ter uma vida dentro da igreja recitando credos, e ele vai lá, ele dá o dízimo, ele faz tudo certinho. Não, cristianismo não é credo. Existe uma diferença entre você ir na igreja e ser igreja, parafraseando o profeta Morfeu, quando ele disse para Neil que há uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. Matrix, 1999. Existe uma diferença entre estar na igreja e ser igreja, porque ser cristão, cristianismo não é um credo, não é saber as coisas. Tem muito teólogo, e eu sou posso falar, que vai para o inferno, como tem muito adorador também, né, do movimento gospel. Cristianismo não é código de conduta. Tem gente, eu pensava assim, é por isso que esse jovem de 17 anos, 15 quilos mais magro, ele ficou desesperado com a possibilidade da volta de Jesus. Mas como assim, Bíblia? Por que tu ficou desesperado? Porque quando eu pensei na volta de Jesus, a primeira coisa que me veio na cabeça não foi o sacrifício, presta atenção nisso aqui, não foi o sacrifício de Cristo que me torna apto para ir morar no céu. Eu pensei pode falar cagada aqui? Não, pode, cagada pode falar? Eu pensei nas cagadas que eu fiz ao longo da semana. Quando eu pensei na volta de Jesus, a primeira coisa que me veio na cabeça foram os meus pecados ao longo da semana. Ou seja, eu pensei na minha conduta, no meu código de conduta. Naquela semana tinha usado até bermuda e não podia na minha igreja na época. Vocês estão rindo, é? Pergunta para as irmãs que não depilavam o sovaco. Então o que acontece, gente? Percebam, cristianismo não é código de conduta. Ser cristão não significa fazer as coisas certas. Fala sério, vai me dizer que você não conhece um cara que não é crente, mas você fica de cara com o cara, porque o cara fala assim: esse cara é uma bênção, velho. Você, crente de igreja, recebe lição de moral do cara que se diz ateu, agnóstico ou é da religião do Corinthians. Se bem que daí não deve ter alguém muito certo nessa religião. O cara fica roubando a ideia dos outros. Então o que acontece? Pensa, você conhece um cara assim, uma pessoa assim, uma mulher assim, que tem um exemplo show, mas a pessoa não acredita em Deus, ela acredita em signos. É daquela que chega assim e pergunta para mim: Bibo, qual signo você é? Eu sou de dinossauro. Mas dinossauro não existe. Sagitário também não. Diga de passagem, eu sou de Sagitário, para quem quer saber, com ascendente em Libras, tá? Que bobice, tá? Então, gente, não é código de conduta. Não é código de conduta. Cristianismo não é fazer as coisas, presta atenção nisso aqui, não é fazer as coisas certas. Jesus Cristo não é um filósofo da moral. Jesus Cristo não veio ensinar: faça isso e você vai para o céu.
Não é isso que acontece. E cristianismo também não é no culto, não é vir no culto. Cristianismo não é frequentar um culto. Tem muita gente que é de seita, são religiões falsas, contrárias à verdade, e são pessoas que vivem dentro de determinado culto. São pessoas fiéis ao seu guru. Se você é maior de 18 anos, assista no Netflix uma série chamada Wild Wild Country. Só se você é maior de 18 anos. Wild Wild Country. E você vai ver a história do guru chamado Osho. E o culto que ele criou ao redor dele. Wild Wild Country, tá? Se não sabe escrever, coloca no Google errado, que o Google vai dizer: você é burro, você quis dizer, tá? Eu botei mesmo wild, né? O que acontece? Não é um culto. Ser cristão não é um culto. Não é frequentar um culto, não é ser religioso. Gente, em quem Jesus mais bateu quando ele caminhava aqui nessa terra? Nos religiosos, na galera que frequentava o culto, nos fariseus, homens que cumpriam a lei, eram ilibados. Jesus batia nele diretos. E olha que isso aqui é doido. A teologia dos fariseus não era uma teologia ruim. No todo, tinha coisas ruins, mas no todo não era uma teologia ruim. Eles eram os guardiões da lei, mas eles eram religiosos. Eles acreditavam que a salvação deles estava na conduta, na moralidade, no frequentar o culto. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Repito então, cristianismo não é um credo, cristianismo não é um código de conduta, cristianismo não é um culto. E a gente vive um momento na igreja onde estas coisas são hipervalorizadas. É por isso que um garoto de 17 anos fica apavorado quando pensa na volta de Jesus, e ele não se enche de alegria quando ouve falar disso. Irmãos, eu vivia momentos terríveis em algumas santas ceias, ou ceia do Senhor. É porque tinha aquela semana que não tinha sido uma boa semana. Eu ia para o culto de ceia nervoso, porque naquela semana eu tinha pecado, pensado coisas horríveis. Seja lá qual foram os pecados que eu cometia quando tinha 17 anos. Esse aí que você está pensando eu cometia também. Aí, chegava lá na igreja e a gente tinha que cantar: mãos limpas, coração puro. Ai não, meu Deus. Aí o que acontece? Chegava na hora da ceia, gente, me dava um desespero, porque eu ficava com medo que levantasse algum profeta. Não sei se na igreja de vocês acreditam em profecia, naquela irmã do coque que levanta e vem na direção da gente. Caraca, irmão. Então eu ficava com muito medo que alguém viesse e fosse expor o meu pecado publicamente. Aí eu participava da ceia, pedia muito a Senhor, me perdoa, Senhor. Eu achava que quanto mais eu pedisse perdão para Deus, talvez tivesse uma possibilidade. E isso é vã repetição, não pela repetição em si, mas por ser vão. Senhor, me perdoa, Senhor. Aí eu pegava aquele pão assim, gente, com medo que grudasse no céu da boca. Sabe? Quem foi católico entendeu a piada, né? Então assim, eu pegava aquele pão, aquele suco da uva, e me dava: será que eu estou tomando indignamente para minha própria condenação? Senhor, me perdoa, me perdoa. Eu vivia em pavor, eu tinha medo de Deus. Eu tinha medo de Deus. Às vezes eu consertava a minha vida com medo de ir para o inferno, e não porque eu amava o Senhor Jesus. Porque no fundo eu já ia apontar aqui, que na minha igreja tem uma cruz aqui, né? Vazia, tá, gente? Tem uma cruz aqui, eu já ia apontar para né? Porque no fundo eu não descansava na cruz de Cristo. Onde estava a minha salvação, amados? Onde estava a minha salvação? Estavam nas minhas obras. Olha o que o apóstolo Paulo diz, abre lá comigo, Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 4, acho que eu posso ler. Não, versículo 3. Filipenses 3:3. Carta de Paulo, Novo Testamento. Se você tem dificuldades, olhe no índice. Ou baixe um aplicativo no seu celular. YouVersion, melhor aplicativo de Bíblia para celular. YouVersion. Busca lá, instala, tem várias, tem a Nova Almeida já lá, tem a NVT, NTLH, tem a ARA. Você vai ter boas traduções da Bíblia no aplicativo de graça, tá bom? YouVersion, o ícone dele é um ícone roxo escrito Bíblia Sagrada. De nada.
Posso ler Filipenses 3:3? Presta atenção no que Paulo está falando aqui. Eu vou ler na NVI aqui. Pois nós que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma o quê? Na carne, embora eu mesmo, Paulo está dizendo, tivesse razões para tal confiança. Ou seja, se é para confiar na carne, eu teria razões para confiar na carne. O que Paulo quer dizer com confiar na carne? Confiar em si mesmo, tá? Olha só o que ele começa a dizer, versículo 4: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Você não entendeu muito o que Paulo está dizendo aqui? Vou resumir para você. Você está achando que a salvação é pelas obras da lei? Você está achando que a salvação é por aquilo que você faz de certinho, de bonitinho, para ganhar 10? Se tu está achando isso aí, meu irmão, tu não sabe de nada. Porque eu, Paulo, faço tudo isso muito melhor do que vocês. Sou israelita, fariseu. Eu tenho um pedigree de crente, no caso, né? Eu tenho um pedigree de hebreu. Eu sou o hebreu dos hebreus. Eu sou o melhor do povo de Israel. Por quê? Eu ainda, quanto à lei, sou fariseu, sou irrepreensível. Ou seja, Paulo está dizendo que a vida dele antes de Cristo era uma vida que quem olhasse diria: esse cara aí é fera, hein? Esse cara aí, meu irmão, o cara ainda persegue a igreja, velho. Tá ligado lá os seguidores do cabeludinho da Galileia? O cara persegue, mata. Pô, mano, matou, estava lá presente quando a gente matou Estevão. O cara é show, mano. Mata tudo. Quem olhasse para Paulo diria: esse é o homem. Tragam um mito para esse Oscar. Ele é esse cara. Paulo, então, ele dá um currículo dele aqui para dizer: é para se gloriar na carne? É para se gloriar nas minhas obras? Então toma aqui o meu currículo. Pois bem, versículo 7: mas o que para mim era lucro, ou seja, ter essa vida ilibada, ser um israelita dos israelitas, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Versículo 8: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco. Se você não sabe o que é esterco, considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tenho minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Versículo 10 é a chave de tudo, e a resposta para a pergunta: ok, se cristianismo não é credo, se cristianismo não é culto, se cristianismo não é código de conduta, o que é cristianismo então? Paulo responde no versículo 10: quero conhecer Cristo, o poder de sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Cristianismo é Cristo e só Cristo. É isso que Lutero e os herdeiros da reforma querem dizer com solos Cristos, somente Cristo. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Isso, o que é o cristianismo então? Pois bem, o cristianismo é um relacionamento com uma pessoa. Isso é, John Stott vai resumir, isso é cristianismo, é o relacionamento com uma pessoa. Pessoa essa que se tornou uma de nós. Ao se tornar uma de nós, nos livra da ira de Deus,
nos livra da condenação. Eu não sei como as pessoas não se emocionam diante de palavras da cruz, diante de uma cruz, numa ceia do Senhor, quando a gente faz aquilo para se lembrar do que Ele fez. A gente se acostumou, sabe por quê? Porque no fundo nós não entendemos da onde Jesus nos tirou, que era das trevas, e que agora Ele nos carregou para a sua grandiosa e maravilhosa luz. A gente não entende isso, que a minha vida, toda a minha devoção, toda a minha piedade não compram o céu. Tem pessoas que estão se matando para ser salvas. Calma, que eu sei que essa mensagem ela é perigosa, porque como o irmão falou ontem à noite, existe a graça barata. Dietrich Bonhoeffer fala da graça barata, que é essa graça que Jesus morreu na cruz e meu pulmão é da Souza Cruz, e por aí vai, eu vou fazer o que eu quiser, porque é só eu olhar para o céu e falar: Deus, não olha para mim, olha para Jesus, vamos para fato. Tem gente que faz isso, e é a graça barata, e sempre fizeram, porque Paulo já combate isso. Só que eu só posso falar da graça barata se eu antes entender o que Bonhoeffer quis dizer com graça preciosa. E essa graça preciosa é justamente essa compreensão de que não são os meus atos de justiça, não são o meu esforço, não é o quanto eu oro, o quanto eu leio a Bíblia, o quanto eu jejuo, o quantos comics eu já participei. Tudo isso pode ser esterco diante de Deus. Tudo isso é o que? Isaías vai dizer: trapo de imundícia. Se você não sabe o que é trapo de imundícia, é o absorvente que as mulheres usam naqueles dias. Isso é o trapo de imundícia. Isaías está dizendo que a justiça do homem para com Deus é absorvente. Sempre livre, always. Só está rindo quem nunca foi comprar absorvente para a esposa na farmácia. Aí você fica lá naquele corredor, abas, sem abas. Caraca, mano, como é que é mesmo? Manda foto, amor. Está entendendo, gente? É isso. As nossas obras, o tanto que você adora, o tanto que você louva, o tanto que você se entrega para Deus, dependendo como for o seu coração e onde estiver ancorada a sua compreensão de salvação, pode te levar para o inferno. E isso aqui é muito sério, gente. Isso aqui é muito sério. Porque toda a nossa espiritualidade, se ela não estiver firmada na cruz, pode nos levar para o inferno. Mateus fala no capítulo 7 que vai chegar uma galera na presença de Deus. Uma galera. E aí, Deus, em teu nome expulsei demônios, em teu nome fiz curas. Olha só, cara, a galera fez coisa arada no nome de Deus. Em teu nome profetizei, expulsei demônios, fui em retiros, cantei maravilhosamente, preguei para 5.000 pessoas, e naquele dia 1.500 aceitaram a Jesus. Deus, em teu nome fiz a maior vigília da minha cidade. Senhor, em teu nome compus a canção mais tocada em todo o mundo. Senhor, em teu nome fiz. Deus vai olhar para esse camarada e falar assim: meu amigo, tu está achando que tu vai para o céu pelas coisas que tu fez? Tu vai para o inferno, porque no fundo tu não tem consciência de que tu está aqui porque eu fiz. Ou vocês não entenderam, ou o pentecostalismo de vocês ficou só no louvor, porque isso agora era para... Aí não vai dar para chegar no céu e mostrar para Deus um currículo das nossas obras. Elas não representam nada para Ele. Não são as nossas obras. Não é porque eu fiz que eu vou para o céu, mas é porque Ele fez na cruz que eu vou para o céu. É isso. Não são os nossos méritos, não são as nossas obras. Tudo isso aqui é esterco. Cristianismo é conhecer a Cristo e ser achado nele. Isso é cristianismo. É isso que é a mensagem na cruz. Até morrer, ela vou proclamar. Mas Bibo, canta o resto da música. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Pois bem, o que é o carregar a cruz então? Carregar a cruz não é sofrer para ir para o céu, queridos.
Carregar a cruz não é a sua sogra, o seu sogro, o seu chefe ímpio, maconheiro. Tem gente que tem chefe maconheiro aí que eu estou vendo rindo, né? Não é. Não é. Carregar a cruz não é essas coisas. Carregar a cruz não é, eu sofro, eu sou um cristão, olha para mim, gente, como eu sofro. Tem um pastor lá em Joinville que ele jejua, ele volta e meia, isso aqui, essa parte corta na internet aí que o pessoal pode reconhecer. Ele jejua, passa 40 dias jejuando. Aí ele chega na igreja todo magro, ele chega magro, não parece o Christian Bale no maquinista, no operário. Aí ele chega lá magro, ele entra na igreja, o pessoal, uau! O cara orou 40, o cara jejuou por 40 dias, velho. Só ficou na água de coco. Só ficou lá que água de coco hidrata bem, né? O cara só ficou no Gatorade, mano. Aí ele sobe no púlpito fraco, carregado. Isso não é carregar a cruz, queridos. Isso não é carregar a cruz. Quando Jesus fala para os seus discípulos: venham até mim, vinde após mim, carreguem a cruz. Jesus, como o irmão explicou muito bem ontem, a cruz era um instrumento de tortura. Quando os discípulos ouvem aquilo, eles falam: o quê? Carregar a cruz? Pois bem, mas não é o carregar a cruz literal. Jesus está indo em direção ao Calvário. Ele está indo morrer por aqueles que ama. Ele está indo morrer pelo mundo. Quando Jesus fala para nós carregarmos a cruz, você quer entender bem? Então você vai entender bem. Você não fechou a Bíblia, né? Abra lá em 1 João, vai lá. Abra lá em 1 João. Cadê 1 João agora? Vamos lá. 1 João. João 3,16. A gente conhece João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Então a gente ama João 3,16. Agora, o que é carregar a cruz? Tá bom, Jesus carregou a cruz, Ele sofreu no meu lugar. Então eu não preciso mais sofrer para ir para o céu. Eu não preciso mais impressionar Deus carregando a cruz. Oh Deus, como eu carrego a cruz, Senhor, olha. Oh Deus, não é isso não. Quer saber o que é carregar a cruz? É 1 João 3,16. 1 João 3,16 é o carregar a cruz, irmãos. 1 João 3,16. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a vida por nós. Ou seja, Ele carregou a cruz, Ele sofreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Eu não preciso mais sofrer para ir para o céu. Eu não preciso mais, meu Deus, presta atenção nisso aqui, gente, presta atenção nisso aqui. Eu não preciso mais andar no caminho da lei, porque Ele andou e se fez caminho por mim. Ele é o caminho, eu ando nele. Glória a Deus. Ele deu a sua vida por nós. Ele deu. E aí eu me perdi, 3,16. Cadê? Estou no celular. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também, aqui vem a resposta do que é carregar a cruz, irmãos. Leia isso aqui, que isso aqui é você botar na geladeira. Para de botar promessa na geladeira e na tela do computador e põe isso aqui, ó. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Vinde a mim, tomem a sua cruz e sigam, deem a vida pelos seus irmãos. Vivam porque, gente, fiquei nervoso. A gente está querendo trocar piedade por salvação. A gente ora, jejua, faz tudo aquilo para ver se Deus leva a gente para o céu. Porque a gente quer ir para o céu, ninguém quer ir para o inferno, gente. Já é quente aqui, imagina no inferno. Ninguém quer ir para o inferno. E aí a gente tenta viver uma vida bem religiosa. Acontece que religião é furada. Religião, olha aqui para mim, religião é o esforço do ser humano tentando alcançar Deus. Enquanto que o cristianismo é o oposto da religião, porque é Deus nos alcançando. É onde nós estávamos, Deus nos alcança em Jesus. Então eu estou tentando trocar as coisas. Mas a Bíblia está dizendo que eu devo dar a vida pelo meu irmão. Meu irmão, minha irmã, a partir do momento que você entende o que Jesus Cristo fez na cruz, a
partir do momento que você entendeu que você não pode comprar a sua salvação com bom testemunho, piedade ou dízimo, a partir do momento que você entendeu isso, que não são as coisas que você faz que vão te levar para o céu, você descansa em Jesus, você tem paz de espírito, você descansa. A partir do momento que você entende que a salvação não depende mais de você, mas depende só da cruz, e da mensagem da cruz, da loucura do que é pregado, a partir do momento que você entende isso, você começa a ter uma nova compreensão da vida. Mas a Bíblia fala das boas obras, a Bíblia fala para a gente orar, para a gente dar ofertas, a Bíblia tem uma série de coisas para a gente fazer. A Bíblia tem o sermão da montanha, o sermão da planície, a Bíblia está cheia de recomendações para a gente fazer as coisas certas. E aí? Pois bem, meu amigo, minha amiga, pegue todas as suas obras, pegue toda a sua energia que você quer, toda essa energia que você tem para querer impressionar Deus, e não mire para Deus, mire para o seu irmão. Você quer obedecer a Deus? Você quer ir para o céu? Você quer amar o Senhor? Quero te amar mais, Senhor. Quer fazer tudo isso aí? Quer amar a Deus acima de todas as coisas? Ame o próximo como a ti mesmo. O segredo é isso. As minhas obras, Deus não precisa delas, gente. Deus não precisa da minha oração, da minha piedade, do meu louvor extravagante, de nada disso. Deus não precisa, Ele já tem gente lá, anjo cantando 24 horas por dia, adorando Ele. Ele nos criou a sua imagem e semelhança, Ele morreu na cruz para que a gente seguisse o exemplo dEle. Eu estou lavando o pé de vocês, vão lá e façam o mesmo, e benditos serão se entenderem essas coisas. Está entendendo, gente? A gente está criando uma espiritualidade onde a cruz não é o seu. Meu Deus do céu, isso aqui, para de dormir, olha para mim. Eu sei que eu sou feio, mas é o que tem para hoje, tá? E estou morrendo de calor, porque quis fazer uma modinha legal aqui, ficou ridículo e estou morrendo de calor. Olha para mim. Nem sei o que eu ia falar até. Fiquei até desconcertado. Preste atenção nisso. Preste atenção. Não tente impressionar Deus com a sua vida. Deus não se impressiona pelo teu pecado, nem pela tua santidade. Deus não se impressiona. Não tem nada de grave que você vai fazer que Deus falou: uou, agora ele pecou feio, hein? Agora o cara se superou, Joãozinho. E Deus também não vai olhar para você: nossa, esse Joãozinho ora pra caramba. Eu vou até ficar aqui mais perto, porque o Joãozinho é meu brother. Falei, olha, a semana inteira orando, ilibado, santidade, medo. Ô anjo, leva uma benção lá pro Joãozinho. Leva, o Joãozinho está merecendo. Deus não se impressiona com a gente, irmãos. Deus viu Gênesis 3. O maior pecado de todos, Deus viu na cruz. Deus viu lá no jardim. E o maior, ou seja, Ele viu já o maior pecado. E o maior ato de santidade, Ele já viu também no seu filho. Então seja simplesmente como o seu filho. Você está ancorado nos méritos de Cristo, entendam isso. Agora, canalize toda a sua energia, porque a gente tem vivido essa espiritualidade que quer impressionar a Deus com ela. Não, canalize a sua espiritualidade para o outro, porque na sua verticalidade já foi cuidada por Jesus. Você não precisa mais se preocupar se vai para o céu ou não. Se você está em Jesus, se você tem fé em Jesus, você já é justo diante de Deus. Agora é claro que você vai pecar. Sabe o que é a confiança na cruz, irmãos? Sabe o que é a confiança na cruz? É no dia que você cometer um pecado e se flagrar nesse pecado, você fechar os olhos, pedir perdão por aquele pecado e saber que se Jesus voltar naquele momento, você subiu. Foi para dar uma acordada. E se tinha alguma criança pequena aqui, desculpa. Está entendendo? É isso. É isso que esse jovem de 17 anos precisava ter aprendido naquela época. Ei, Bibo, relaxa, irmão. Não seja relaxado. Eu estou dizendo, relaxa, cara. Tu não crê em Jesus Cristo? Tu não crê que Ele é suficiente para a tua salvação? Creio. Então relaxa.
Porque eu vou dizer para vocês, gente, é igual o jovem solteiro. O jovem, quando quer namorar, ele fica incrível. Homens e mulheres, eu vou falar da experiência masculina. A gente toda hora está querendo impressionar gurias, meninas. Todo jovem cristão, ele é meio assim Rambo, né? Ele meio que ele vai dando uma metralhada porque alguma ele acerta, né? Então assim, a gente fica meio desesperado. E a gente quer, não, porque eu não estou falando besteira, eu sei porque eu conversava com várias irmãs ao mesmo tempo, tal. Na época não tinha WhatsApp, ainda bem, não tinha WhatsApp, graças a Deus não tinha WhatsApp na minha época. Obrigado, Senhor, porque eu ia fazer muita porcaria, né? Aí eu conheço história de alguns, que uma pessoa que eu conheço conversava com um cara, e aí descobriu que ele conversava com outras duas da mesma igreja. Então né? E aí eu era assim, então eu era meio ansioso, e eu queria namorar, e eu tentava ali, tentava lá e tal. E aí a gente fica tudo preocupado, a gente fica tenso, a gente fica na roda, né, onde está a guria que você está meio afim e tal. Você fica todo nervoso, você derruba o ketchup na mesa, eu, né, que sou estabanado, não sei você, né, mas a gente começa a feder no sovaco porque fica nervoso, a gente não fica relaxado. Aí quando você começa a namorar, irmão, depois que casa mesmo, que daí você descansou, já está garantido e tal, pô, você encontrou uma pessoa bacana que te ama, você ama também, é muito legal casar com alguém que gosta de você e você gosta dela e tal. Acredito, tem muita gente que casa assim, sem, né, isso. Aí o que acontece? Aí meu irmão, eu sou feio, né, que vocês estão vendo, mas tu fica até mais relaxado, que no fundo as mulheres começam a te perceber, velho. Por quê? Porque você não precisa mais impressionar ninguém, você é de boa. Aí você está numa roda assim, você é desbaratinado, você está suave, você está leve, porque aí no fundo as gurias, e eu namorando, velho, as gurias que nunca davam bola para mim, tipo, pô, tem um cara legal, cala a boca, sai daqui, Satanás, agora tu vem, diga-se de passagem, eu só estou usando a mulher como exemplo de Satanás aqui, porque eu sou homem e no caso as meninas que vinham. Quero dar só um toque pro cara do teatro aí, pô, vocês perceberam que no teatro é só as mulheres que são demônio? Põe os homens demônio aí também, pô. Só mulher é demônio, cara. Pô, tem que botar uns homens demônio aí também. Entendeu? O cara fica relaxado. Ou seja, se o cara está relaxado, ele não precisa mais criar expectativa, impressionar. Estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Você fica relaxado. Aí a alegria do coração, a Bíblia diz, aformoseia o rosto. Não funcionou? Tá entendendo? É isso. A pessoa fica tão, ela não tem mais aquele desespero. Ai, my precious, eu preciso de uma namorada, meu Deus. Não, o cara tem a namorada, fica suave. A menina tem a namorada, fica mais bonita. Ela está de boa na lagoa, suave na nave, suci no mousse. Entende? Ela fica tranks. Aí o que acontece? Vamos trazer isso aqui para a salvação. Quando eu deixo de querer me preocupar com o inferno, se eu vou para a boca de Satanás, se eu vou sentar no colo do diabo, e meu Deus, eu não... Cara, quando você descansa em Cristo, irmão, quando você repousa a sua confiança na cruz, e você entendeu que a cruz é suficiente para te livrar da ira de Deus, do inferno, ou seja lá qual é o medo que você tem, spoiler da temporada final de Game of Thrones, não interessa. Você está tranquilo em Jesus, e só pode agir tranquilamente quem está suave. Aí eu tenho tempo de olhar para os meus irmãos, porque eu não estou desesperado olhando para o meu umbigo, se eu estou salvo ou não. Eu estou suave em Deus, porque o meu maior problema já foi resolvido por Jesus, a salvação está garantida. Agora, essa graça, Paulo vai falar em Tito no capítulo 2, a partir do versículo 11. Essa graça de Deus nos leva a viver de maneira piedosa. Então toda a minha oração, todo o meu jejum, todo o meu louvor, toda a minha oferta, não é para Deus que eu estou dando, é para o outro, porque dar para Deus é dar para o outro. Eu oferto na igreja, eu oferto no comic, não porque eu quero dar a minha oferta e ser um ofertante e quero ganhar 100 vezes mais, aleluia. Não, eu dou oferta porque eu quero abençoar o meu irmão, a minha igreja, o meu congresso. Eu vou orar, eu não fico orando só por mim, pelos meus problemas, eu intercedo mais.
Eu oro mais pelos outros, por quê? Porque eu estou seguro em Jesus, eu confio em Jesus e na sua justiça, e as demais coisas me são acrescentadas. Eu repouso aos pés da cruz. Eu não preciso impressionar Deus, eu não preciso, olha isso, presta atenção nisso aqui, eu não preciso fazer atos heróicos para alcançar o céu, porque Jesus já fez atos humanos para me levar para o céu. Eu não preciso mais impressionar Deus. Encerro dizendo, quando João começa o relato do lava-pés, no capítulo 13 de João, do seu evangelho, ele fala assim, e antes de ir para o Pai, Jesus começou a lavar os pés dos discípulos. O que mais essa geração gospel e essa geração de novos adoradores e pregadores estão falando é que nós precisamos ir para Deus, que nós precisamos ser amigos de Deus, que nós precisamos de Deus, vá até Deus, ok. Mas nunca esqueça que o caminho para Deus passa pelos pés do teu irmão. Nunca esqueça que o caminho para Deus passa pelos pés do teu irmão, porque isso é carregar a cruz, é lavar os pés do teu irmão. E aqui, meus irmãos, preste atenção, você talvez tenha que lavar o pé de Judas também, porque Jesus não deixou de lavar o pé de Judas. Isso é carregar a cruz, amar quem não te ama, se entregar por quem não merece. Isso é a mensagem da cruz. Então confie em Cristo como Salvador da sua vida, é isso? É por isso que nós comemoramos o Natal, que nós comemoramos a Páscoa. Deus se fez um de nós, para nos levar para Ele. Eu não vou mais para o inferno, porque eu oro, jejuo, faço coisas boas, não. Eu não vou para o inferno porque Jesus me tornou justo diante de Deus. João vai dizer que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação? Senão acalmar a ira de Deus. Isso é propiciação, essa palavra difícil aí. Propiciação é isso, é aplacar a ira da divindade. Foi o que Jesus fez. Deus não está mais bravo com você. Deus não está esperando atos heróicos da sua parte. Mas Bíblia, Deus não espera nada de mim para você ser salvo? Não. Porque tudo para a sua salvação já foi comprado por Cristo na cruz. Agora, Ele quer a obediência do seu povo? Claro que Ele quer. É um povo que obedece a sua palavra, que é obediente? Sim. Porque eu olho para Jesus e eu vejo nele não só o meu Salvador, mas eu vejo nele também o meu Senhor. E se Ele é o meu Senhor, eu obedeço o meu Senhor. Mas eu tenho que ainda ter a consciência, como diz Lucas, que nós somos servos inúteis. É o que a Bíblia diz. No fundo somos servos inúteis, porque Deus não precisa de mim, eu preciso de Deus. Só que para eu chegar a Deus, eu não posso chegar sozinho, eu tenho que chegar com os meus irmãos. Porque a vida em Deus é uma vida comunitária, pois o próprio Deus é comunidade em si mesmo, porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é comunidade em si. E se nos criou a sua imagem e semelhança, só podemos ser completos, só podemos pregar a mensagem da cruz, se nós estivermos junto com os nossos irmãos. Não existe mensagem da cruz sozinho, porque na crucificação do Filho, toda a Trindade estava presente. Toda a Trindade participou do processo da crucificação e da ressurreição. Entenda, queridos, essa mensagem não é para você viver de qualquer maneira. Já que eu sou salvo mesmo, vou viver de qualquer maneira. Não. Essa mensagem é para você relaxar, e que o amor de Deus te constranja de tal maneira, que já que Ele deu a vida por mim, eu vou dar a vida pelos meus irmãos. E sabe o que é dar a vida pelos irmãos, queridos? Além de tudo isso que eu acabei de falar, espero que você tenha prestado atenção, é você saber que quando eu dou a vida pelo meu irmão, ele não pode me dar nada em troca. Essa é a beleza da mensagem da cruz. Porque não adianta também ficar fazendo bem para o meu irmão, esperando algo em troca. Não, ele não pode me dar, ele é um perdido, ele é um pecador como eu. Mas é para ele que Deus manda eu direcionar toda a minha piedade e a minha espiritualidade. Justamente para isso, porque para que eu não encontre salvação no ajudar o outro, como muita gente faz, que por ajudar o outro acha que vai ser salvo. Não.
É justamente isso, é eu ajudar o outro que não pode fazer nada por mim, porque foi o que Deus fez. Ele ajudou quem não podia fazer nada por Ele. Essa é a mensagem da cruz. E é por isso, a banda pode subir aqui. E é por isso, meus amados, que a gente se rende à mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz é uma loucura. Até hoje, se no tempo de Paulo os judeus e os gentios não entendiam, até hoje as pessoas não entendem. Como vocês podem adorar um Deus que morre? Como vocês podem adorar esse Deus fraco aí, que se entrega? Nietzsche falava, como é que pode? O amor é uma fraqueza. Só que essa é a loucura de Deus. E a loucura de Deus é mais sábia que a loucura dos homens. É justamente nesse se entregar por amor que está o verdadeiro poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. E que poder é esse? É o poder que se manifesta na entrega pelo outro. É o poder que se manifesta na entrega pelo outro. É por isso que quando eu olho para a cruz, eu só tenho motivos de alegria, porque ela me torna suave, ela me dá paz de espírito. Nada pode me dar a paz que a cruz me dá. A cruz não é para ser um motivo de tristeza e de horror. A cruz não é para ser um motivo de tristeza e de horror. Por quê? Porque tristeza e horror, Jesus já passou na cruz. Jesus na cruz falou: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi esticado na cruz. Já que a cruz não era para ele, era para Barrabás, provavelmente, ele não cabia no molde, por isso que ele é esticado, ele é perfurado, acontece tanta coisa ruim com ele. Ele já passou isso por nós. A cruz é para olharmos para ela e saber que foi pago um alto preço, como nós cantamos naquela canção, como Pedro fala em suas cartas. É olharmos saber que custou caro para Deus. É saber que custou muito caro para Deus levar eu e você para casa. Levar eu e você para casa custou a morte do filho dele. Então, o que é participar do sofrimento de Cristo? Não é sofrer e fazer do cristianismo um sofrimento. Significa que eu vou abdicar da minha vida, e claro que isso é um sofrimento, mas não para impressionar Deus, mas eu vou o quê? Canalizar para o próximo. Então, participar do sofrimento, presta atenção e eu encerro com essa frase: participar dos sofrimentos de Cristo é entregar a vida pelo irmão. Isso é viver a mensagem da cruz, é perdoar, é agir com amor, não para com Deus. Ele não precisa do seu amor nem da sua, ele está bem completo. Agora ele precisa que você caminhe em direção ao outro, porque essa religião muito verticalizada, eu e Deus, 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 e aí eu esqueço aqui, é só eu e Deus, eu e Deus. Gosto muito de uma frase de Gabriela Mistral, quando ela diz que procurei a Deus e não encontrei, procurei o próximo, encontramos-nos os três. Procurei a Deus e não encontrei, procurei o próximo, encontramos-nos os três, porque Deus está na comunhão. Vamos cantar? Diante da beleza do teu sacrifício na cruz, que me torna apto para ir para o céu, diante da beleza da cruz, Senhor, que te custou muito caro, que custou a tua própria vida, nós reconhecemos que tu és o nosso Deus. Nós reconhecemos que não há nada que possamos fazer para conquistarmos os céus. Não há nada. Nós reconhecemos que a única coisa que podemos fazer é nos prostrar diante de ti, porque tu és o nosso Salvador. Tu conquistaste na cruz o nosso passe livre para o céu. Basta eu confiar na cruz, basta eu confiar no teu sacrifício, porque é Ele que me leva para o céu. Obrigado, Deus, porque tu entregaste aquilo que era mais precioso para ti. Entregaste por me amar, entregaste para me salvar. Em teu nome nós oramos, Senhor, pedindo que a nossa confiança, Espírito Santo,
testifique com o nosso coração de que somos teus filhos e de que não há nada, nenhum pecado pode nos tirar da tua presença. Em nome de Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, se algum pecado, se alguma coisa que você fez, alguma coisa que você anda pensando, se isso está te tirando da presença de Deus, coloque a mão sobre o seu coração. Se você não se sente digno de ir morar no céu, se você não se sente digno de entrar nas mansões celestiais, eu quero dizer que a cruz torna possível você ir morar no céu. A cruz perdoa todos os teus pecados em nome de Jesus. Nada pode te tirar da presença de Deus. Nada pode te impedir de ir morar no céu. E não só ir morar no céu, mas viver como um cidadão no céu, aqui e agora. Eu quero te dizer que os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Confie na cruz de Cristo. A vida você não merecia, mas Ele te deu. De graça Ele te deu. Então não tente mais impressionar Deus. Jesus já impressionou o suficiente. E nos méritos de Cristo você pode buscar a Deus, ir em direção a Deus, acreditando que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Saiba que os seus pecados estão perdoados. Participe da vida da igreja com amor, com alegria, porque o peso dos teus pecados são removidos agora no poder do sangue de Jesus. E sempre que você pecar, meus queridos, e você vai pecar feio, eu profetizo sobre sua vida que você vai pecar, porque a sua natureza é contrária a Deus. Você vai errar. Agora você tem duas posturas: ou você corre para a religião, ou você corre para a pornografia, ou você corre para outros pecados, ou você corre para aquele que pode te limpar, ou você corre para aquele que pode perdoar todos os teus pecados, os mais sujos, os mais horrendos. Corra para Cristo, corra para Cristo sempre que você errar, porque Ele é o único que pode te consertar, e Ele sempre vai te consertar, se você se arrepender do seu pecado. Sempre, repita comigo: sempre, sempre. Eu sempre vou acreditar que Jesus Cristo perdoa os meus pecados, e por isso eu posso viver como se já estivesse no céu. Cante.